Bom dia a todos que estão aqui presencialmente e virtualmente também. Meu nome é Flávia Zaniero, eu sou responsável pelo marketing aqui da NTT Data no Brasil, e é muito bom tê-los aqui na nossa sétima edição do Future Uncover. Estava brincando aqui com o pessoal, com o meu time. Acho que a gente vai ter que fazer, a gente realiza esse evento a cada 3 meses. Vamos precisar, acho que, acelerar, porque tem tanto tema, tanta coisa. A gente está num momento de ebulição, né? Com os temas aí da inteligência artificial. Acho que tem muito tema para discutir, então talvez a gente redefinir aí a data e trazer mais, trazer vocês mais para a gente trocar ideias sobre o tema. E hoje a gente conta aqui com o prazer da presença aqui do Bruno. Eu vou deixar eles se apresentarem para vocês, e a Daniela também, que são responsáveis aí por estar no dia a dia dos nossos clientes, sabe o que está acontecendo aí nesse mundo e tem bastante tema para discutir aqui hoje. Então, muito obrigada também pela disponibilidade de vocês em estar participando dessa conversa aqui e bem-vindos a todos. Vamos lá. Bom dia, pessoal, tudo bem? O teclado vai ficar aqui, né? Bem, primeiro, obrigado pela participação de todos. A ideia aqui é a gente contar um pouquinho para vocês sobre o que é autonomia orquestrada por humanos. Vamos fazer um bate-papo aqui, podem ir direcionando algumas dúvidas, aí no final a gente faz um bate-papo para tentar tirar toda e qualquer, dúvida necessária, tá. Eu sou o Bruno Magalhães, eu sou o diretor responsável pela nossa área de operações, aqui dentro da NTT Data. Basicamente o que a gente faz é ajudar os nossos clientes a construir operações mais inteligentes, com tecnologia combinado ali com o melhor do potencial, humano, tá. Bom dia, gente. Tudo bem? Prazer aí enorme estar com vocês também. Me apresentando, eu sou a Dani Grieco, eu sou diretora responsável pela área de Data e AI dentro da NTT Data Brasil. Como o Bruno falou, a gente está muito junto aí, né, nos processos, nos clientes, trabalhando aí em projetos de transformação. Não sei se parou de, tá saindo? É que parou. A gente trabalha bastante junto nos processos de transformação interna dos clientes e agora com o hype da inteligência artificial, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso justamente, que não é bem assim, né, não é tanto um hype, né, a gente está vendo que chegou para ficar e vai ainda, permear nossos negócios, então é isso, é um prazer enorme estar aqui, vamos interagindo, né, Bru? A gente tem um conteúdo bacana, a gente preparou com muito carinho aqui para vocês, espero que vocês gostem, e vamos lá, vamos começar. Legal, pessoal. Qual que é o objetivo aqui de hoje, né? Basicamente, a gente falar sobre autonomia, e autonomia orquestrada, governada por seres humanos. A gente fala muito sobre inteligência artificial, a gente vê amplamente diversos casos de uso, sobre aplicação de inteligência artificial, a gente vê negócios inteiros já sendo recondicionados em função dessa tecnologia, e sempre fica a pergunta, né? Qual o papel do humano nesse ecossistema? Qual vai ser o jogo que a gente vai jogar nesse ecossistema? Então a ideia do nosso encontro de hoje é que a gente aprofundar um pouco essa relação para que vocês tenham um pouco mais de visão sobre qual é o nosso ponto de vista, tá? Deixa eu avançar aqui. Legal. O que que é autonomia orquestrada por humanos, né? Vamos falar um pouquinho sobre a autonomia primeiro, antes de falar da orquestração humana. Quando a gente começa a transformar ecossistemas de companhias, imagina um processo de negócio, de atendimento, de vendas, de faturamento, e você implementa diversos algoritmos de inteligência artificial. Esses algoritmos vão se combinando com diversas tecnologias e eles começam a gerar um certo nível de autonomia em um processo. Esse processo começa a ser executado de uma forma independente, esse processo começa a se retroalimentar de informações que são tramitadas nesse fluxo e ele se autoadapta, ele se condiciona para que ele tenha o melhor nível de atendimento do nível de serviço, da experiência do cliente e do custo. Então, basicamente, uma autonomia operacional são processos de negócio que são autônomos, orquestrados ali por tecnologia. E quando a gente fala de tecnologia que faz essa orquestração, basicamente a gente está falando de inteligência artificial. Mas o que que é de fato então uma autonomia orquestrada por humanos, né? A NTT Data ela fez um estudo e uma das grandes tendências que a gente vai ver como potencializadoras desse tipo de tecnologia é a autonomia orquestrada por humanos, que basicamente é você ampliar
a intenção do humano por intermédio da tecnologia. Basicamente, como isso funcionaria na prática? A gente está falando de processos que se auto-executam, eles processam sozinho, eles rodam sozinho, mas sempre tem a interferência humana no julgamento, na decisão, na intenção. Então, de forma prática, um processo, uma operação autônoma que é orquestrada por um humano, ela tem 4 grandes componentes, né? O primeiro é o propósito, e a inteligência artificial ela pode evoluir o quanto quiser, mas quem define o propósito é sempre o ser humano. Qual é o propósito disso? Qual é a intenção disso? A gente define. Então, eu digo para a turma aqui que, com o avançar da tecnologia, eu acho que o nosso nível de definir propósitos ele vai subir também de uma forma exponencial. Então, o propósito é um pilar extremamente necessário e as pessoas definem as metas, definem os conceitos, definem os limites da autonomia que a gente vai entregar para a máquina. Segundo bloco é a escala. Isso daqui hoje é humanamente impossível para a gente conseguir operar no nível de escala que um tipo de tecnologia como a IA consegue. Então ela consegue produtizar muito mais rápido as coisas, ela consegue processar muito mais rápido as coisas, elas conseguem potencializar o que a gente definiu como propósito, e como direcionamento. Então a escala é um conceito fundamental. Terceiro ponto é controle, né. As operações autônomas, elas são sim 100% autônomas, mas não no nível de decisão. A gente sempre tem que ter a inferência humana. E mais à frente a gente vai explicar um pouquinho como isso pode ser aplicado na prática, né. Imagina, por exemplo, um processo de crédito de uma companhia. Você vai lá fazer uma aplicação de crédito. Você pode ter diversas interações para julgamento automático, que a IA vai fazer, mas se você não tiver a intenção humana por trás daquilo, você pode gerar problemas bastante significativos. Ela pode ter algum tipo de não direcionamento correto, ela pode ter algum tipo de visão deturpada da pessoa e pode ser injusta, inclusive, em relação a isso. Então a gente vai falar muito sobre o controle, que uma operação autônoma, ela tem que ser orquestrada para que ela seja reversível. Ou seja, não é uma decisão fixa. A gente tem que tomar ali e dar o último check para saber se esse negócio faz sentido, ou não. E a decisão, né? A decisão aqui sempre está relacionada ao aspecto mais humano da coisa. A IA tem capacidade de decidir e ela faz isso. Então, para casos mais simples, casos de uso mais simples, por exemplo, você tem um problema com o seu cartão de crédito. Tem uma linha que você não reconhece naquela fatura. Quando você abre uma contestação com o seu banco, se você tem um banco mais digitalizado, ele vai ter diversos componentes, diversos algoritmos que vão fazer esse tipo de análise e vão julgar se aquilo ali é procedente ou improcedente. Isso tem zero interferência humana. Agora imagina, um processo de saúde, por exemplo. Hoje a gente já tem algoritmos altamente desenvolvidos que eles conseguem dar um diagnóstico muito claro para algum problema de saúde, mas a chancela tem que ser do humano. Por quê? Porque isso impacta uma vida diretamente. Então aqui o tema da decisão, a supervisão é um fator primordial para que isso, corra bem, tá. Então o que a Dani e eu falaremos daqui para frente está relacionado a como a gente consegue escalar esses sistemas autônomos com inteligência artificial, mas que sempre tenha o componente humano, o humano no centro dessa decisão. E o grande objetivo aqui é justamente a gente escalar o nosso poder de decisão. O algoritmo, a inteligência artificial, basicamente vai servir como um grande acelerador desse componente. Tudo bem? Aqui tem um dado legal para a gente entrar em conceitos mais práticos aqui das companhias, né? Diversas pesquisas dizem o seguinte, ó, 86% dos líderes empresariais, eles admitem que hoje os seus negócios não estão prontos para entrar nessa era da autonomia por IA. Por quê? Como eu falei no início, todo mundo fala de IA, né? Mas sempre a gente está ainda relacionado a pequenos casos de uso. Alguns testes, deixa eu ver se esse negócio funciona mesmo, vou pegar um pedacinho aqui e vou testar em um processo de venda, não sei, processo de análise jurídica. A gente está sempre ainda nessa onda de fazer pequenos casos de uso, pequenas simulações. E a autonomia verdadeira, ela só vai acontecer quando a gente mudar todo o ecossistema, que a gente transformar toda a cadeia de valor, todo o processo, não mais ficar pensando só em fluxos fragmentados, tá? Então esse é um ponto importante para a gente avançar aqui. Boa, Bruno. Acho que aqui, seguindo a linha de raciocínio do Bruno, eh,
Vocês viram, assim, 86% dos líderes não verem que a IA realmente faz parte ali do processo que vai impactar realmente os seus negócios nos dias de hoje, é algo para se chamar a atenção, né? E por isso que a gente fala, né, sobre o hype. Há quem diga que a IA é um hype, né? Eh eh, Poxa, a gente pode questionar. Todo o processo de transformação que a gente teve, de evolução humana, ela sempre partiu de uma evolução tecnológica, né? Se a gente pensar lá nas eras, né, mais antigas, do fogo, da roda, de transformação do vapor para a eletricidade, a gente não vai lembrar quem que estava governando na época, quem que era o rei, quem que era o presidente, mas a gente vai lembrar da tecnologia. Aí, com o avanço de internet, tudo mais, então é a transformação tecnológica que realmente move a evolução do que a gente faz nos dias de hoje, né? Então, o que a gente tem que perguntar, efetivamente, a gente não tem uma clareza totalmente ali binária, eu principalmente, né, sou do mundo de dados, falo, cadê, né, a análise? Não tem uma clareza tão evidente de se a IA, de fato, vai transformar aqui como os líderes duvidam. Mas e se não for? Se de fato não for um hype, chegou para ficar, e a gente tem que se adaptar, a gente tem que olhar para a tecnologia e ressignificar o modo que ela trabalha no nosso dia a dia. De fato, o que ajuda? Que papéis que a gente vai poder exercer de novo que a gente não sabe hoje, de fato, dentro dessa tecnologia, né? Dentro desse hype que veio, né? Como eu falei no começo, né? Muito mais do que um hype, a gente está vendo aí que veio realmente para ficar por um bom tempo. E falando sobre isso, né, esse ruído midiático versus realidade, a gente colocou dessa forma, quando a gente começava a fazer as apresentações sobre a IA generativa, na verdade, desde 2022, 2023, a gente sabe, quem é do assunto sabe que IA não surgiu aí, né, nos anos, né, nessa década, né, assim, né, coisa de 50, 60 anos atrás, a gente pode falar sobre inteligência artificial, machine learning, enfim. Mas esse ruído midiático, inicialmente, já trazia manchetes falando que 80% das empresas já usavam, de alguma forma, a inteligência artificial para alguma função específica. O investimento global superando 300 bilhões anuais, são dados reais que a gente coleta nesse estudo da NTT com as empresas aí de pesquisa, todas, né, tecnológicas aí, fazendo esses levantamentos, de fato, trouxe a informação que é assim, um número a saltar os olhos mesmo, o investimento financeiro que se traz em todas as empresas de qualquer setor com relação à tecnologia de inteligência artificial, né? As manchetes, tudo mais que nós sabemos, hoje a gente fala em casa, na nossa família. Eu nunca pensei que ia falar com a minha mãe, meu pai, meus sobrinhos de inteligência artificial, de falar na escola o que está acontecendo no dia a dia de pessoas que não são né, da área, assim, de domínio, né? E um dado sobre o Gartner aí falando sobre a estar no pico aí das expectativas, né? Assim, uma das tecnologias que acho que já ficou por mais tempo, né? Sobre esse sentido aí do pico das expectativas. E, na realidade, a gente percebe tudo isso que a gente conversa com os nossos clientes. A gente vê 12% são líderes reais em maturidade IA operacional. Então, é um número muito pequeno ainda, a gente entende, porque tem uma ressignificação muito grande para se fazer, não só no modo de trabalho das pessoas, mas no modelo operacional propriamente dito. A gente vai falar um pouquinho disso. 80% não reportam impacto material. A gente faz estudos, pessoal, com o MIT, com outros órgãos de pesquisa, e isso sempre vem como um dado assim, super relevante para a gente. Como que a gente consegue medir o valor? Porque é muito, tecnicamente falando, se a gente fala de assertividade de modelo, acurácia, o que isso traz de valor para uma área de marketing, para uma área financeira, para impactar realmente ali o processo de negócio? Os critérios bem definidos e claros, eles são importantes, mas como que a gente fatia esse crédito à tecnologia para a gente dizer que, de fato, a gente pode investir, né? Então, é um número muito grande ainda, né? 80% não reportar esse impacto material nos resultados para negócio. 42% dos projetos foram abandonados em 2025 por falta de transformação operacional. O que a gente mais ouve, acho que vocês, quando vocês conversam, enfim, com clientes, com empresas, independente do setor, é a coisa da POC, os projetos iniciais que são alavancados pela tecnologia, super rápidos de serem implementados e não conseguem ser escalonados. Não consegue. Como que a gente coloca isso para, de fato,
impactar o modelo operativo das empresas em massa. Então, grande parte desse abandono dos projetos se deve a isso, né? E essa dívida operacional que a gente fala que é justamente o investimento contínuo em operação. Quer dizer, onde está a economia aqui, né? A gente está falando de transformar, de ressignificar e tudo mais, e cadê essa geração de valor, enquanto os custos ainda relacionados à operação só crescem, né? Então, são números reais que a gente trouxe, falando que sim, é uma realidade das empresas, mas o impacto dos negócios ele ainda é marginal. E falando disso, que eu comentei um pouquinho, adiantei um pouco a minha fala, isso. O mundo mudou, o ambiente, o nosso ambiente, ele cada vez, ele muda de forma exponencial, né? A gente passou por uma pandemia recente, né? O comportamento humano mudou, as nossas vontades, as necessidades imediatas, fisiológicas, né? Elas foram muito, elas foram impactadas diretamente no nosso dia a dia, né? Novas regulamentações, criações de produtos, esse imediatismo da mudança, da transformação. Então, o nosso ambiente, o nosso entorno é muito volátil. Se a gente pensar economicamente, falando de guerras, todo o contexto mundial econômico, ele também é. Então, todos esses elementos combinados, ele traz essa volatilidade em vista de uma operação estática ainda, né, que a gente percebe das grandes empresas, porque é muito fácil você colocar exemplos de empresas novas, que são adolescentes aí, que nasceram no mundo digital e são super inovadoras, são referências como tecnologias, como modelo de negócio digital. Mas quando a gente fala das empresas que trazem aí uma bagagem, um histórico, grandes bancos, grandes telcos, enfim, CPGs, a gente pode ir para todos os setores. A junção de empresas, compras, fusões e tudo mais, tudo isso traz um ambiente complexo, operacional, engessado, difícil de ser mudado na essência. Então, é justamente isso. A gente percebe que tem esse resultado que é uma brecha crescente entre a volatilidade e essa capacidade de execução da operação. E é aí que a gente tem que estar. A gente tem que olhar para essa brecha e, de fato, pensar em qual passo que a gente pode dar adiante, até, dependendo como for estrategicamente, dar um passo atrás para poder, de fato, vislumbrar à frente aí um caminho que você consiga trazer essa realidade impactada nas operações. Então, isso é uma coisa importante para trazer também. Aqui, Dani, só um complemento nesse ponto, resumindo o que a Dani comenta, é o seguinte: a evolução tecnológica ela está muito, muito, muito mais ágil, muito mais rápido do que a nossa capacidade humana de trazer novas competências, novas capacidades, e a capacidade processual das companhias de se transformar. Então você tem uma lacuna gigantesca, né. Tecnologia quase que exponencial e as companhias ainda com modelos muito tradicionais, modelos de conhecimento muito engessados. Então como é que você consegue justamente fechar essa lacuna, né? Só esse complemento Não, mesmo. perfeito, é exatamente sobre isso. E quando a gente fala do vapor para eletricidade e tudo mais, essa historinha ela é interessante, porque quando se houve mudanças para um processo todo de empresas que eram a vapor operar em eletricidade, não teve economia. As pessoas achavam que seria um impacto imediato e não teve, pelo contrário. E teve um fator humano interessante também que foi apontado nos estudos, assim, o que significa, traz justamente essa reflexão. Se a gente não muda a forma de operar, a gente pode ter impacto até reverso com relação a uma tecnologia emergente, né? Então, é tudo que a gente não quer. E, enfim, aqui só um resumo do que a gente comentou, um pouquinho sobre o momento, né, sobre a situação atual. Otimizar já não é o suficiente, não se trata só de otimizar as operações atuais, né? A gente percebe uma ineficiência estrutural, essa melhoria incremental, ela não escala, o Bruno comentou um pouquinho sobre isso de escalabilidade, então elas não foram desenhadas, elas foram, na verdade, desenhadas para essa eficiência estável e não para essa recalibração contínua, né? Acaba sendo análises muito pontuais com relação à operação, sendo que tem que ter um ciclo contínuo de retroalimentação, né? A operação ela tem que permitir essa dinâmica de recalibre. E é um pouco do que eu falo aqui, né? Recalibre é diferente de reatividade. Os modelos operativos, eles são muito reativos. Então, plano de contingência, tudo para que se dê errado, né? Essa coisa de, poxa, como que a gente vai atuar num caso de, né? De colapso, enfim. E é um conceito que é diferente de recalibração, de
de retroalimentar o processo para que ele seja mais dinâmico, para que ele seja para que ele atue nas falhas sim pontuadas de forma autônoma, que o próprio sistema consiga entender isso e isso cada vez gere mais qualidade ali no que é entregue como produto final para negócio. Então é disso que a gente está falando aqui, é recalibre ao invés de reatividade. E a evolução do papel de gestão das equipes, que, pessoal, é o tema central do que a gente está falando aqui, né? Fundamental a gente pensar como esse papel evolui, desde as camadas mais altas, C-level, até as equipes, de fato, para a gente ressignificar os papéis e responsabilidades das pessoas aí nesse contexto, para que as pessoas saibam governar e operar dentro desses sistemas autônomos na era da inteligência artificial. A gente sempre gosta de imaginar futuro, né? Com a evolução da, sei lá, vamos lembrar na década passada, a gente ficava pensando: "Nossa, como vai ser o mundo daqui a 20, 30, 50 anos?". Com o nível, com a evolução, com a aceleração dessas novas tecnologias, a gente não consegue mais imaginar o mundo daqui a 10, 20, 30 anos, né. Então vamos fazer um papel, um pouco mais curto prazista aqui. Vamos imaginar os próximos 4, 5 anos. Como vão ser as companhias? Como vão ser as operações? Como será o papel humano dentro desse ecossistema central? Em resumo, como serão os negócios em 2030? A gente fala muito: "Nossa, novas tecnologias surgirão e tal", mas na verdade, as tecnologias estão aqui já, né. O que está acontecendo é a maturação e evolução dessas tecnologias. Hoje a gente tem inteligência artificial, blockchain, a gente tem IoT, a gente tem digital twin, a gente tem edge computing, a gente tem um monte de coisas, algumas delas mais avançadas, outras menos, e todas elas numa linha de progressão. Mas como tudo isso se encaixa, se a gente pegar, por exemplo, o modelo de uma companhia hoje e levá-la para o futuro, levá-la, por exemplo, até 2030? Como vai ser essa empresa e qual vai ser o nosso papel nessa companhia? Essa é uma provocação que a gente vem fazendo dentro de casa, inclusive com os nossos clientes. Por quê? Porque o futuro, ele já é mais curto-prazista, né? A gente tem que fazer as grandes modificações hoje para que consiga sobreviver no amanhã, porque é um mundo tão mais incerto do que antes que é inimaginável pensar muito à frente. Então, nesse ponto de vista, eh, as companhias em 2030, se elas seguem esse modelo de hoje, elas não necessariamente serão mais competitivas, não necessariamente serão mais eficientes. Por quê? Porque hoje a gente ainda tem a mentalidade do melhorar, do improvement. Então a gente pega, por exemplo, a inteligência artificial generativa, acopla em um processo visando simplesmente melhorar esse processo. E a grande chave da questão não é melhorar esse processo, é como eu transformo ponta a ponta essa cadeia. Não pensar pequenas melhorias. Então, se a gente leva, por exemplo, as tecnologias que a gente tem disponíveis hoje a futuro, se a gente fosse fazer uma simulação, que foi o que a gente fez aqui, o que aconteceria basicamente seria: a gente teria sim automação em escala de pequenos processos, ou de algumas cadeias de valor, não da companhia ponta a ponta. A gente teria sim uma expansão de limites operacionais, porque aumenta, potencializa a capacidade humana de processar coisas. A gente teria, melhor previsibilidade, porque obviamente a máquina é muito melhor em fazer sistemas preditivos do que o próprio ser humano, e a gente teria, de repente, processos, operações mais resilientes. Mas isso muda o que na prática no final, né? Muda o que no nosso papel, muda o que na lucratividade das companhias. Com a visão que a gente tem hoje, isso não muda muito. Por quê? Porque de forma massificada as companhias ainda estão indo na visão, como comentei, do melhorar pequenas coisas, de fazer alguns testes e tal. E o grande jogo aqui é repensar como tudo isso opera, colocando o ser humano como aspecto central. Se a gente segue dessa forma, essa tecnologia não vai reduzir custos, não vai trazer nenhum tipo de competitividade. Você vai estar meio que jogando um jogo sem visão, tá. Então isso é uma provocação interessante. E aí quando a gente, avança um pouco mais, que casos de uso, que coisas práticas a gente poderia fazer com o que a gente já tem hoje, e se essas coisas de hoje evoluíssem um pouco mais? Então vamos lá. Vamos pensar hoje, por exemplo, numa apólice de seguros de carro. Hoje o processo de seguros ele já é bem digitalizado das grandes corretoras, das grandes seguradoras do Brasil e do mundo, ele já é um processo bastante digitalizado. Mas ele não leva, eh, a visão on time em consideração. O que que é isso on time? Peguei o meu carro, saí da minha casa, vim até aqui ao Cubo para fazer esse bate-papo com vocês. Se o meu carro é inteligente, ele tem sensores inteligentes, ele pode mandar dados em tempo real
para a seguradora e eu posso fazer um seguro sob demanda para essa viagem. Não preciso ter uma pólice de seguros, por exemplo, que vá durar um ano, eu vá pagar esse negócio, que não faz sentido, porque eu posso daqui a 3 semanas fazer uma viagem e ficar 6 meses fora, e o meu carro vai ficar ali parado. Então esse é um exemplo de situação que com o avanço da tecnologia, a gente já começa a vislumbrar, isso é possível. Já existem alguns casos de uso, alguns testes, como eu falei, mas ainda não foram massificados. Um outro exemplo, um supply chain mais preditivo, sem intervenção. Hoje, com, as inúmeras guerras e conflitos, as grandes companhias de produção, elas vêm sofrendo muito, né, elas têm muita quebra de estoque, quebra de ruptura. Esses dias eu estava falando com um amigo que trabalha numa empresa de sementes, e ele estava me explicando a complexidade de garantir os estoques de um tipo de fertilizante que vinha da Ucrânia e depois vinha acho que era 40, 50% vinha da Ucrânia e outros percentuais vinham ali do Oriente Médio, algumas coisas a gente produzia no Brasil. Ele nunca, no modelo de negócios dele, tinha previsto uma guerra no Oriente Médio. Você pega ali quase 40% dos insumos que ele traz para cá, isso prejudicou totalmente o preço, o modelo de custos. E esse é um modelo de negócio que você não consegue, da forma que a gente faz hoje, recalibrar de um dia para o outro, né, porque você tem uma safra, tem uma entre safra, é um planejamento bastante, estruturado. Se você tem tecnologias disponíveis, você como a gente tem hoje, elas começam a orquestrar um modelo mais inteligente, você consegue já fazer um pricing dinâmico, fazer cotações em tempo real em diversos cantos e recalibrar sua produção. Isso já melhora significativamente nossos aspectos de competitividade. E um outro ponto é a personalização em escala, né. Todo mundo, todas as empresas falam que: "Ah, nossa, aqui somos, fazemos a melhor personalização ao meu cliente", mas sei lá, vou chegar numa loja de tênis, de sapato, e falar que: "Ah, eu não quero esse sapato branco aqui, eu quero ele branco, azul, verde e um pouquinho roxo". Dificilmente ele vai conseguir atender minha demanda, porque ele tem um modelo de escala. Mas se você tem sistemas inteligentes que captam a intenção desses clientes, pode ser que não seja só o Bruno que queira um tênis com essas diversas cores. Pode ser que exista um grupo de pessoas que tenham esse tipo de afinidade, e você consegue fazer a produção direcionada. E aí sim você vai na linha da personalização em escala. Isso pensando mais à frente, né? Mas e hoje? A gente já tem coisas práticas hoje? Como eu comentei, hoje a gente tem muitas coisas práticas, mas são coisas picadas, são coisas pontuais. Vou dar um exemplo que a gente faz, por exemplo, com alguns clientes nossos do segmento financeiro. A gente processa ponta a ponta o crédito imobiliário das grandes corporações, financeiras. Então você vai lá fazer você vai realizar o sonho da sua casa própria, você tem todo um processo, quem já fez um financiamento bancário sabe que é um negócio bem processual, assim, bem chatinho e tal. E na maioria das vezes é um sonho da vida, né. Aí você fica olhando ali qual que é o step by step, fica acompanhando aquilo, você não tem previsibilidade, você fica ansioso e tal. Hoje já existem processos transformados, que a IA faz desde a análise de crédito, com supervisão humana, obviamente, depois ela faz análise de documentação, de validações de regras, aí sem supervisão humana, ela já é 100% autônoma, ela cruza tudo até a geração do contrato. Na geração do contrato volta a supervisão humana para ver se não tem nenhum tipo de atrocidade ali, e aí você avança. Isso por si só já otimiza quase que uns 50% do lead time total desse fluxo processual. Isso para o cliente é super legal, porque você consegue, eu como cliente, ter previsibilidade, saber exatamente o que está acontecendo e acelerar esse meu processo de realização, de conquista. Então esse é um exemplo prático, mas como eu comentei, ele é incremental. Se ele fosse transformado ponta a ponta, seria bem diferente. Ele deveria ter ali, com 2, 3 cliques no aplicativo, você já deveria ter isso direcionado, com blockchain, contratos ali autenticados quase que em tempo real, você deveria fazer essa transação muito rápido. Isso ainda não é assim, porque os processos não estão conectados da forma que deveriam. Opa. Nossa automação. Eh, não, legal, gente. E aqui o que a gente traz, Bruno trouxe alguns casos de uso, e é importante falar sobre isso, que, todas a evolução do nosso modelo que a gente comenta aqui, autônomo, das operações autônomos, ele passa por uma jornada, da evolução de tarefas isoladas para, de fato, um sistema conectado de agentes, que consigam tomar as decisões proativamente, obviamente com a supervisão humana, dependendo da maturidade, enfim, do risco, de todos esses guardrails que a gente coloca
sobre critério de negócio, né? Então, desde a automação assistida, a gente, né, se a gente pensar no RPA ali, automação de tarefas isoladas, passando para a parte de copilotos de GenAI, que foi aonde a gente trouxe também esse boom de tecnologia, um projeto de Speech Analytics que a gente fazia em, sei lá, 2 meses, a gente fez em 3 dias. Por isso que essa coisa, nossa, eu consigo fazer uma automação ali, pegar toda a transcrição de um atendimento, colocar o contexto, incrível, né? Mas, de fato, a gente percebe que a aplicação para o negócio, os clientes, os nossos clientes, as grandes empresas, têm um receio de colocar essa automação de frente para o seu core business, obviamente. Então, a gente vê muita coisa transformada, mais evoluída ali para a parte de agentes especializados e até esse contexto de multi-agente, mais para back-office, mais para operações que não impactam tanto a nossa linha de frente ali com o business, com o core business, né? Então, tem esse balanço que a gente faz, obviamente, mas é uma jornada, né? É uma jornada que passa aí por todas essas etapas e, de fato, a complexidade das empresas, essa pluralidade, né, de ecossistemas, de alcance, empresas globais e tudo mais, como que a gente faz essa transformação de forma contundente e de maneira cautelosa para que não se impacte esse core business da operação em si, né? Então, aqui a gente fala um pouquinho sobre isso, essa orquestração das tarefas, da evolução das tarefas aí para se gerar valor aí, dependendo do grau da maturidade das empresas. E aqui tem esse paradigma que é, de fato, a mudança do modelo atual, que são processos isolados, tudo que a gente já comentou, né? Decisões humanas, puramente humanas, né? Vamos falar assim, esse controle pós-execução, a reatividade que eu comentei logo no início também, e ciclos pontuais, para um modelo mais autônomo e efetivo, né? Sistemas interdependentes, o domínio do processo ponta a ponta, efetivamente não funcional, ali isolado, as decisões algorítmicas mais auditáveis, efetivamente, dependendo de cada, né, da etapa do processo de negócio, a validação antes da execução e não póstuma, né, não depois que aconteceu, de fato, para se ter uma reação, e esse fluxo contínuo em tempo real e não pontual, ser algo incremental dentro da operação em si, né? Isso que vai fazer toda a diferença no modelo autônomo. 5 movimentos estruturais que a gente define por aqui, e é o que a gente fala, mais do que tendência, é o estudo do que a NTT fez e traz como call to action mesmo para que as empresas pensem e abordem dentro da sua transformação, né, para a redefinição aí das suas operações de forma autônoma, né? Parece mais do mesmo, mas sim, ter uma operação business driven, então orientada realmente ao valor de negócio, com os critérios bem estabelecidos ali para se ter o impacto e se mostrar o valor de negócio de forma clara ali com a implementação da determinada tecnologia, que as operações sejam autônomas e modulares para que elas consigam se adaptar e tenha flexibilidade nas regras e permitir esse escalonamento que a gente vem comentando aqui. A resiliência como design, de fato, né? Para que a gente tenha aí previamente já definido o processo resiliente desde o início da definição ali por só, né? E não como plano de contingência, propriamente dito. Trazer a operação como serviço, independente da área que for, a gente pode conseguir conceber um modelo as a service, que parece muito voltado, se a gente pensar as a service, tradicionalmente muito para a plataforma, mas não, de fato, a gente consegue fazer uma transição dos modelos de forma flexível e escaláveis e orientados para esses resultados, propriamente ditos, né? Então, cada vez mais que as pessoas, e ali dentro do impacto de negócio que vai ser definido, a gente perceba que a gente consiga capturar ali a utilização em escala dos modelos, das soluções, isso ser contabilizado e ser medido como um outcome. E, de fato, a gente conseguir operar como serviço efetivamente. E o papel, tanto no C-level quanto das equipes, um pouquinho mais do mesmo do que eu falei, de fato, ter uma ressignificação profunda nas carreiras, em todas as áreas, em todos os setores de atuação. Isso é um trabalho enorme, mas que vai para assim, é o coração de tudo que a gente está falando aqui, gente. Como a gente ressignifica as carreiras para que se tenham capacidade de governar e operar nesse modelo autônomo. Se eu tô...
5 camadas aqui que a gente define, dado esses fatores que eu comentei como call to action. Ter uma camada de governança e aprendizado efetiva, com uma auditoria contínua. A gente fala de compliance by design, a parte de ética de AI. Toda essa camada de governança é justamente para que tudo isso possa ser orquestrado e se tem os guardrails corretos determinados ali para cada aplicação de negócio. Ter uma camada de arquitetura e execução, aí, de fato, a operação, como ela é desenhada, como ela é orquestrada, com APIs, workflows, agentes, bots, seja o que for, ali na fila de decisão humana, quando for preciso, se ter bem definido como que vai ser esse processo de orquestração aí, para, de fato, impactar as operações. Essa camada de decisão e controle, quando a gente fala sobre isso, de fato, a gente nomear, né, de uma certa forma, dentro com motores de políticas, esses modelos autônomos para tomada de decisão ali no lugar do humano em determinadas situações, falando de gêmeos digitais, digital twins, enfim, outras tecnologias que a gente pode agregar aqui e otimizar esse processo de tomada de decisão. E a camada de dados e gestão de conhecimento, preciso puxar uma sardinha aqui para o tema de dados, de fato, que é crucial para que a gente tenha informação de qualidade em todas as fontes de captura, sejam elas quais forem, em aplicações, dezenas, trilhões que a gente tem no mundo hoje para se captar informação. A gente precisa se preocupar, de fato, com a qualidade desses dados, do que a gente coloca para dentro desses modelos, porque, de fato, é isso a base toda do processo de inteligência artificial para fazer todo esse motor funcionar. E também a parte de letramento, literacy, que aí é fazer com que as pessoas entendam e a gente tenha um processo de alfabetização mesmo das áreas, para que elas consigam entender a importância do dado, ter uma harmonização de conceitos efetiva e todo mundo fazer, né, ali o uso da informação da melhor forma dentro desse processo. Legal. Dentro do slide anterior ali que a Dani estava apresentando, tinha uma capa escrito pessoas, né? Me permite voltar, por favor. Sim. Porque inicialmente até a gente tinha falado, você volta um pouquinho? Perdão, gente. Eu acabei colocando até na apresentação, porque a gente falou e faltou para mim mais uma. Pessoal, aqui, ó, cross tudo isso aqui, pessoas, obviamente, né? A gente tem aqui, nessa parte de gestão de conhecimento e na tomada de decisão, enfim, definição desses processos, da orquestração de todo o modelo, e na governança, a gente, de fato, ter as pessoas envolvidas. Coloquei os atributos críticos aqui para autonomia, interdependência, algoritmo, tempo real, mas, de fato, a melhoria contínua dos sistemas e do papel dos humanos sempre aí em centro de tudo isso, tá? Desculpa esse pedacinho, a gente complementou. Tem que ser falado, né, sempre. Vamos pegar esse gancho aí que você comenta tá complicando muito para os humanos, né? Então, vamos lá, pensando na evolução disso. E os humanos, né? E o trabalho humano, ele desaparece? Qual que é a provocação aqui? Na nossa visão não, ele evolui, né? Aqui tem alguns dados do Fórum Econômico Mundial e de outras pesquisas nossas que dizem o seguinte, ó, até 2030, que foi essa viagem que a gente se propôs a fazer aqui, a gente teria mais ou menos uma adição líquida de 78 milhões de empregos em relação a essa combinação ali de avanço exponencial da tecnologia e tudo mais. Porém, nem tudo são flores, né? A gente vai passar sim por um movimento de reskilling, de readaptação muito forte da nossa força de trabalho. Por quê? Porque, como a Dani estava comentando aqui, a tecnologia evoluiu muito, os modelos de negócio, os modelos de operação precisam de outras funções. Precisam que a gente, os humanos, né? A gente tenha outro tipo de papel, a gente jogue outro jogo. E qual é esse jogo? É o jogo da definição, é o jogo da ética, é o jogo da supervisão. E no final, pessoal, no final, uma companhia, uma empresa, ela sempre vende um produto ou um serviço para uma pessoa, né? É o princípio básico ali da economia. Então, na nossa visão aqui, a capacidade de processar esses fluxos, esses processos vão ser aumentadas de uma forma exponencial por causa da tecnologia. Isso vai aumentar também de forma exponencial o nosso nível de supervisão. Com essas novas ferramentas, a gente consegue, nós humanos, ter muito mais controle, supervisão e orquestração de um fluxo de processo, de um negócio como um todo. Tá? Então, esse é um dado
é importante. Mas o tema do reskilling, do upskilling é uma temática extremamente importante. Quando a gente entra na lógica Brasil, por exemplo, a gente sabe, né, nosso mercado não é tão positivo assim, nossas métricas de educação não são as melhores do mundo, isso traz um desafio bastante significativo para a gente enquanto país, porque senão isso afeta inclusive o nosso índice de competitividade enquanto Brasil. Então aqui tem um trabalho bastante importante a ser feito, tá? E aí eu trago alguns exemplos que eu acho que são bem importantes para o que a gente está falando aqui, que é a autonomia orquestrada por humanos, né? Então vamos pegar por exemplos mesmo, tá? Eu sou um consumidor, sou um cliente, estou com um produto lá que eu estou com alguma dúvida sobre como funciona esse produto. Sei lá, comprei um brinquedo para minha filha e não sei como funciona. Você vai entrar em contato com essa companhia, pode ser por um canal digital, um bot e tal, vai ter uma faca inteligente e o sistema pelo grau a tipologia desse acionamento, o sistema ele tem autonomia plena para te dar a melhor resposta e para te direcionar. Nesse primeiro bloco aqui, o risco da autonomia plena, ou seja, a máquina executando ponta a ponta, ele é baixo, ele não vai trazer nenhum prejuízo significativo. Então, fluxo 100% autônomo. Vamos para um risco médio, por exemplo. Eu tenho uma área de contas a pagar. Isso a gente faz bastante, inclusive com muitos clientes nossos. A gente digitaliza ponta a ponta uma área de contas a pagar. Não sei se vocês já conheceram alguma área, mas pegar uma área de contas a pagar do passado era milhares de boletos empilhados, uma pessoa com uma leitorazinha, plu, 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 bipando, indo na conta e fazendo o pagamento. Hoje esse negócio já é 100% digital. O algoritmo lê as informações, confronta com a visão de consumo, vai até o sistema, faz o pagamento e libera. Ponto. Aqui você tem um risco médio, né? Você precisa de uma supervisão por amostragem, porque se você tiver algum tipo de viés ali, você vai fazer nesse caso, por exemplo, um monte de pagamentos incorretos. Mas o risco ainda é médio para baixo. Então, como você faz? Como que o humano se entra nesse jogo aqui? Uma amostragem, uma estatística. Você não precisa conferir todos os casos. Você tem 1 milhão de boletos a serem pagos, você não vai ficar fazendo a supervisão de 1 milhão de boletos. Isso a máquina vai fazer, a máquina vai processar. Você tem um item super alto risco, por exemplo, uma decisão regulatória, um contrato crítico, o tema de saúde ou segurança que eu tinha comentado. Alguns laboratórios aqui no Brasil, laboratórios de saúde, já estão usando inteligência artificial para diagnóstico de algumas coisas, né? E, obviamente, você não tira o papel central do médico de dar o parecer. A tecnologia, a IA, nesse caso, acelera de uma forma absurda o tempo de decisão, mas a decisão final é do humano. Então, esse é um exemplo de um processo crítico que, por mais que a gente chegue num fluxo ultra autônomo, o ser humano ele tem um papel extremamente importante. E aí a gente tem alguns requisitos, pensando numa operação, numa companhia autônoma, que são obrigatórios. Eu vou falar de trás para frente aqui. Primeiro é reversibilidade. O que a IA toma como base tem que ser de alguma forma construído para ser reversível, não pode ser escrito na pedra. Então, putz, vi que tem um problema aqui, eu consigo ir lá, uma intervenção humana, fazer um ajuste e voltar isso para a temática correta. O segundo é rastreabilidade para auditoria. A gente tem que saber quais são as regras de negócio, quais são as composições que foram imputadas naquele algoritmo, naquela máquina, para que ela tome determinada decisão. Então, eu preciso auditar para saber se aquilo está certo ou não, até para evitar, por exemplo, algum tipo de viés, tá? E o outro ponto aqui é um critério de classificação, né? A gente precisa ter ali uma matriz muito pragmática do esforço versus o possível impacto e erro, para saber, qual que é o nível de assertividade provável daquela máquina ali, qual vai ser o possível, eventual transtorno que ela venha a trazer, tá. Então aqui numa síntese, levando essa visão para um fluxo autônomo, o papel humano vai ser de fato potencializado, porque as tarefas chatas de ficar, por exemplo, validando boletos e tal, isso a gente dispensa, a gente vai mais para itens de mais valor agregado que envolvam ou montantes financeiros significativos, regulamentação ou interações humanas que podem gerar algum tipo de problema, inclusive até jurídico, tá? Então isso daqui, na nossa visão, é um papel central ali da supervisão humana dentro desse Você vê ecossistema como o fator, né, digital. Bruno, desculpa, de alto risco, né, justamente é onde mais tem que ter o fator humano envolvido. É onde a gente tem mais impacto para o negócio, enfim, para uma auditoria. A gente não está aí, como o Bruno deu de exemplo também, em caso de saúde, quando você tem a vida de um ser humano envolvida, é mais do que isso. O que é mais importante do que isso, gente, né? Então,
eh, traz ainda mais significância na importância do ser humano dentro dos processos mais importantes das companhias. É sobre isso que a gente também tem que explorar esse aspecto. Boa, pode avançar por favor. Legal. E aí, de posse de toda essa informação que a gente passou aqui, né, como que a tecnologia está avançando, qual vai ser o papel central do ser humano e tal, mas como que isso se traduz na prática, né? Qual que é a vantagem que esse negócio dá? Mais do que essas informações aqui que estão no slide, um ponto que eu digo é o seguinte, ó, antes o que definia uma companhia de sucesso em função da outra, né? Ou você tinha a capacidade de ser mais criativo e produzir produtos ou serviços mais rápido do que o seu concorrente, ou você ia para uma lógica de preço, né? Você tinha um modelo operacional, um sistema de logística e tal, que te favorecia ser mais competitivo no custo, ou seja, você conseguia produzir igual, mas mais barato, então o seu consumidor, o seu cliente pagava mais barato, ou você criava aquela identidade com a marca, com toda a afinidade e tal. Hoje, com o avanço da tecnologia, o fator primordial de diferenciação das companhias vai ser a sua capacidade de adaptação. Por quê? Porque o modelo ele vai ser criado, destruído muitas vezes, conforme a tecnologia avança. Então, as companhias de futuro, as companhias que irão prosperar no futuro, serão justamente aquelas que têm a melhor capacidade de se adaptar mais rapidamente. E adaptar mais rapidamente, pessoal, quando você olha um produto, sei lá, um telefone, uma linha móvel e tal, o que está por trás disso é um ecossistema super complexo. No final, você está falando de operações. Então a gente volta com a temática aqui de operações e processos que conseguem se auto-adaptar e mudar de uma forma muito mais rápida, tá? Essa é a grande, diferenciação aqui. E quem conseguir fazer isso vai conseguir de fato, ganhar esse jogo, vai conseguir, permanecer, ganhar escala, inclusive share, porque você vai se adaptar muito mais rápido às necessidades nossas, dos clientes que mudam muito mais rápido do que antes, inclusive, né? E aí a gente vai aqui para o nosso último slide para abrir para um bate-papo, tá? E eu vou ler aqui alguns pontos, ó. Em 5 anos, a diferença entre uma empresa que lidera o mercado e uma que apenas sobrevive não estará em sua estratégia de produto nem em sua capacidade comercial. É o que eu falei aqui agora. Estará na sua autonomia de operação. É justamente aquela companhia que vai conseguir reimaginar os seus processos de negócio, aplicar da forma mais correta as tecnologias para escalarem esse negócio e pôr o ser humano no looping, no centro desse fluxo de orquestração e tomadas de decisão. Então, a autonomia com a IA, ela só gera valor de fato quando ela é governada por humanos. Senão você vai ter ali diversos casos de uso que são incrementais, não geram valor, e no final eles podem até destruir, né, valor. Você está botando muita grana, eles não estão gerando o benefício necessário e você começa a entrar num looping que corrói sua rentabilidade, tá. Então, a gente trouxe aqui essa síntese para expor aqui para vocês a nossa visão sobre a autonomia operacional e como que a gente, enquanto seres humanos, vamos orquestrar esse jogo. Bem, obrigada Dani, obrigada, Bruno, eu acho que, poderíamos ficar aqui discutindo várias horas, né, e, eh, toda essa discussão é muito bacana a gente poder, ouvir, né, de quem está na ponta do cliente, vocês que, têm que transformar isso em notícia e ouvir também as perguntas de você, muito muito obrigada mesmo. Eu gostaria de fazer um convite para a gente continuar essa conversa. A NTT vai fazer um grande evento no dia 27 de maio, que é o Interconnected. É um evento que a gente está preparando um ecossistema extremamente potente para trazer essas discussões. Eh, É um evento que acontece no Transamérica, o nosso time aí, Humberto e a Burson vai compartilhar com vocês o convite. Vocês vão poder experimentar, ouvir dos nossos clientes, a gente vai estar com cases no palco de clientes já implementando inteligência artificial. A gente vai trazer o Mike Walsh, que é um futurista, um cara que está lá trabalhando com esse tema e uma forma de tangibilizar e trazer uma visão também do que está acontecendo fora do Brasil, no mundo. Então, vocês são convidadíssimos para continuar. Os nossos parceiros, a gente vai ter também no palco aí presidentes da IBM Brasil, da Microsoft, da AWS, da Cisco, compartilhando a visão dessa evolução também de inteligência artificial.
E também, nós vamos na área de demonstração que está sendo preparada, tem uma ilha muito especial de inteligência artificial, onde a gente tangibiliza também muita coisa. Então, um convite para vocês passarem o dia lá conosco, nesse evento. E mais uma vez, muito obrigada, por estarem aqui, conosco. Muito bom revê-los, né. Muitos de vocês já estão é a primeira vez, mas muitos já estiveram aqui conosco e aguardamos vocês na próxima edição aí com temas também mais provocativos e que gerem essas discussões tão importantes para a gente. Muito obrigada.